Antes de começarmos, permita-me fazer uma pergunta simples, porém desconfortável. Quantas vezes você já se anulou tentando manter pessoas, relações ou ambientes que claramente não te valorizavam? Em silêncio, muitos carregam esse peso achando que é normal ceder sempre, suportar tudo e aceitar migalhas emocionais, como se fossem gestos de afeto. Mas essa postura, embora comum, cobra um preço alto na identidade, na saúde psicológica e na forma como o mundo passa a te tratar. Hoje, vamos analisar por que o desespero por validação enfraquece sua presença, distorce suas decisões e te coloca em posições que jamais deveria aceitar. Ao longo deste vídeo, você vai entender como certos comportamentos, aparentemente inofensivos, revelam insegurança profunda, porque pessoas que não se cuidam primeiro acabam sendo ignoradas ou usadas, e como reverter esse padrão de maneira racional, sem discursos vazios ou promessas fáceis. A proposta aqui não é motivação momentânea, mas clareza psicológica. Ao compreender esses mecanismos, você começa a se posicionar de forma diferente, a construir respeito silencioso e a interromper ciclos que drenam sua energia. Fique até o final, porque o que será apresentado pode mudar a maneira como você se vê e, principalmente, como os outros passam a te enxergar. Quando você se abandona para ser aceito, tem gente que acha que está sendo boazinha, compreensiva, madura, mas na prática está se deixando de lado o tempo todo. Carl Jung explicava que aquilo que a gente não enfrenta em si mesmo acaba sendo vivido como destino. E aqui entra um padrão perigoso. Você se adapta demais, escuta demais, cede demais e percebe que ninguém faz o mesmo por você. Não é azar, é repetição psicológica. Quando a sua própria presença não é prioridade nem para você, o outro aprende rápido que também não precisa respeitá-la. E isso cria o terreno perfeito para relações desequilibradas, onde você se doa e o outro só consome. Mas o problema não começa no outro. Começa antes, num ponto que quase ninguém observa. Tem um tipo de solidão que não vem de estar sozinho. Vem de se abandonar enquanto está cercado de gente. Ela aparece quando você começa a ajustar seu tom, seu tempo, seus limites, tudo, só para não perder alguém. E o mais traiçoeiro nisso é que por fora parece maturidade, parece compreensão, parece esforço, mas por dentro algo vai encolhendo devagar. Carl Jung dizia que tudo aquilo que a gente rejeita em nós mesmos acaba voltando disfarçado de relação. E aqui acontece exatamente isso. Você abandona suas próprias necessidades esperando que alguém, em algum momento, perceba seu esforço e retribua. Só que esse momento quase nunca chega. No dia a dia, isso se manifesta em coisas pequenas. Você responde rápido, mesmo cansado, aceita atrasos constantes, ri de comentários que te atravessam, diz, tá tudo bem, quando não tá. E pouco a pouco, isso vira um hábito silencioso, o de se colocar sempre em segundo plano. O problema é que o outro aprende com o seu comportamento, não com o que você diz, mas com o que tolera. Jung alertava que quando não há consciência, o padrão se repete como destino. Então você muda as pessoas, muda o cenário, muda a história, mas o final é parecido. Sempre você se esforçando mais do que recebe. E aí nasce um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta provar seu valor, menos valor passa. Porque a ausência de limites comunica algo que nenhuma palavra corrige. Você se torna previsível emocionalmente. Sempre disponível, sempre flexível, sempre ali. E quando tudo é permitido, nada é valorizado. Isso não acontece por maldade pura, mas por dinâmica psicológica. Relações se organizam em torno de forças, não de promessas. E quando a sua força está toda voltada para fora, sobra pouco para você. O ponto mais delicado é que esse abandono não dói de uma vez. Ele dói aos poucos, em forma de cansaço emocional, ansiedade sem motivo claro,
sensação de estar invisível. Você começa a questionar seu próprio valor, quando na verdade está apenas repetindo um padrão antigo de sobrevivência emocional. Um padrão que um dia fez sentido, mas hoje só te aprisiona. E é nesse ponto que a história começa a mudar. Não quando o outro faz algo diferente, mas quando você percebe o quanto tem se esquecido de si mesmo. O desespero silencioso por validação. Jung falava da sombra como tudo aquilo que a gente empurra para debaixo do tapete. O desespero por aprovação costuma morar exatamente ali. Você diz que não liga, mas se esforça demais. Diz que está tudo bem, mas sente um incômodo constante quando não é reconhecido. Esse tipo de comportamento passa uma mensagem clara, mesmo sem palavras. Eu preciso que você fique. E quando alguém percebe isso, a dinâmica muda. O valor some, os limites se dissolvem e você começa a correr atrás de migalhas emocionais. O mais curioso é que quanto mais você insiste, menos é levado a sério. E essa é só a superfície do problema. Existe um tipo de desespero que quase ninguém admite porque ele não grita, ele sussurra. É o desespero por validação. Ele aparece quando você checa o celular mais vezes do que precisa, quando interpreta silêncio como rejeição, quando sente um aperto estranho só de imaginar alguém se afastando. Carl Jung observava que aquilo que não é reconhecido em nós busca expressão do lado de fora. E é exatamente isso que acontece aqui. A pessoa não está carente de atenção apenas. Ela está faminta por confirmação de valor. Não quer só ser vista, quer ser escolhida, e esse detalhe muda tudo. O problema é que esse desespero raramente se mostra de forma óbvia. Ele vem disfarçado de esforço excessivo, de disponibilidade constante, de deixa que eu resolvo, tá tudo bem, não precisa se preocupar comigo. Por fora, parece cuidado. Por dentro é medo. Medo de não ser suficiente se parar de tentar. Jung falava sobre a sombra como esse lugar psíquico onde escondemos nossas fragilidades mais profundas. O desejo exagerado de agradar mora ali. E quanto mais escondido ele fica, mais ele controla as decisões do dia a dia. Quem você procura, quem você tolera, quanto de si mesmo você entrega. O curioso é que a validação, quando buscada com urgência, perde força. Pessoas percebem quando são necessárias para preencher um vazio, não de forma racional, mas instintiva. Algo muda no ar. O respeito diminui, a reciprocidade some, e então surge a ironia. Você faz mais, se esforça mais, se explica mais e recebe menos. Não porque falhou, mas porque a dinâmica ficou desequilibrada. Jung já alertava que relações baseadas em necessidade e não em escolha tendem a se tornar jogos de poder silenciosos. Esse padrão começa cedo e se repete sem aviso. No trabalho, nos vínculos afetivos, nas amizades que drenam. A pessoa passa a viver em estado de alerta emocional, sempre tentando evitar abandono, rejeição ou indiferença. E esse estado cansa. Corrói a autoestima, cria ansiedade. Não é exagero dizer que muita gente não está exausta da vida, mas de tentar ser aceita o tempo todo. E quanto mais cedo isso se torna consciente, mais estranho fica perceber que talvez o problema nunca tenha sido não ser valorizado, mas o quanto se precisou disso para continuar ali. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar coisas que antes passavam batido, se inscreve, deixa o like e comenta o que mais fez sentido para você. Isso mantém esse espaço vivo, porque quem se cuida primeiro assusta. Existe um motivo psicológico pelo qual pessoas centradas, que se retiram quando não são valorizadas, causam impacto. Jung dizia que individuação é o processo de se tornar quem você é de verdade, e isso exige desconforto. Quem se cuida primeiro não implora, não explica demais, não negocia sua dignidade. Isso quebra expectativas.
Assusta quem está acostumado a ter controle emocional sobre os outros. É exatamente aí que muitos confundem amor com dependência, presença com submissão. E quando você começa a sair desse padrão, algo interessante acontece. Mas nem todo mundo reage bem a isso. Tem algo curioso que acontece quando alguém começa a se cuidar primeiro. O clima muda. Não é porque a pessoa ficou fria, arrogante ou distante. É porque ela parou de se abandonar. E isso, inesperadamente, desconcerta quem estava acostumado a ter acesso total ao seu tempo, à sua energia e às suas emoções. Carl Jung falava que o processo de se tornar quem você é de verdade, o que ele chamava de individuação, não vem com aplausos. Vem com estranhamento, porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor precisa se reorganizar. E nem todo mundo gosta disso. Na prática, cuidar de si primeiro não parece algo grandioso. Às vezes, é só não responder na hora. É dizer não dá sem justificar demais. É sair de uma conversa que te diminui, mesmo que em silêncio. Só que essas pequenas atitudes quebram padrões invisíveis. Pessoas que se beneficiavam da sua flexibilidade começam a se sentir deslocadas. Outras, acostumadas a controle emocional, percebem que algo escapou das mãos. E é aí que surge o desconforto. Não porque você fez algo errado, mas porque deixou de ocupar o papel que esperavam de você. Existe também um efeito psicológico interessante. Quem se cuida primeiro passa a ser visto como alguém que escolhe, não como alguém que depende. Jung dizia que quando o indivíduo se diferencia, ele deixa de viver apenas para se encaixar. Isso muda a forma como o outro se posiciona. Alguns se aproximam com mais respeito, outros recuam, testam limites, provocam. É quase um teste silencioso. Será que você voltou a ser como antes? E muita gente, com medo de perder vínculos, volta. Mas quem sustenta esse novo lugar percebe algo sutil acontecer. O silêncio passa a ter peso. A ausência deixa de ser fraqueza e vira presença. Você não precisa explicar seus motivos o tempo todo. Seu comportamento fala por você. E isso cria uma nova dinâmica, não baseada em esforço constante, mas em reciprocidade. Não em urgência emocional, mas em escolha. O mais intrigante é que cuidar de si não afasta todo mundo. Afasta quem só ficava enquanto você se diminuía. E quando isso começa a ficar claro, surge uma pergunta difícil de ignorar. Quantas relações só existiam porque você não se colocava em primeiro lugar? O hábito de tolerar o que te diminui. Pouca gente percebe, mas o cérebro aprende padrões emocionais. Se você cresce ou vive por muito tempo aceitando pouco, isso vira normalidade. Jung alertava que aquilo que não se torna consciente se repete. Você tolera atrasos, desrespeitos sutis, silêncios estratégicos e chama isso de maturidade. Existe um ponto em que o que te fere para de parecer grave. E isso é perigoso, porque o cérebro é especialista em se adaptar, até o que machuca. Você começa tolerando uma resposta atravessada, depois um atraso recorrente, depois um desdém disfarçado de brincadeira. Nada explode, nada parece absurdo demais. E justamente por isso, o limite nunca é acionado. Carl Jung alertava que aquilo que a gente aceita sem questionar se instala como regra interna. E quando vira regra, vira identidade. Você passa a ser a pessoa compreensiva, a que aguenta, a que entende tudo. Só que ninguém percebe o custo disso, nem você no começo. Esse hábito de tolerar o que te diminui não nasce de fraqueza. Ele costuma nascer de experiências antigas, onde questionar significava perder algo. Afeto, espaço, segurança. Então o corpo aprende rápido. É melhor engolir do que confrontar. Só que o tempo passa, o cenário muda e o comportamento fica. Hoje você aceita menos do que merece não porque quer, mas porque isso virou automático. Jung dizia que o inconsciente não esquece.
ele repete. E cada situação parecida reforça a mesma mensagem silenciosa. Isso é o normal para mim. O problema é que o corpo sempre cobra a conta. Ansiedade sem motivo claro, irritação acumulada, cansaço emocional, sensação de estar sempre no limite. Você não está sendo exigente demais, está se exigindo demais para caber em lugares pequenos. E o mais sutil, quanto mais você tolera, mais o outro avança. Não por maldade explícita, mas porque não encontra resistência. Limites não declarados não são respeitados. Eles são ultrapassados, pouco a pouco, até você quase não se reconhecer. Romper esse hábito não é virar duro ou indiferente. É perceber que maturidade não é aguentar tudo. É escolher o que faz sentido carregar. Quando isso começa a clarear, surge uma inquietação difícil de ignorar. Quantas versões suas foram moldadas apenas para sobreviver emocionalmente? E mais ainda, quem você teria sido se não tivesse aprendido tão cedo a aceitar tão pouco? Quando o respeito muda antes da palavra, existe um momento quase imperceptível em que a forma como você se posiciona muda a leitura que o outro faz de você. Jung dizia que mudanças reais não começam no externo, mas na atitude interna. Quando você para de se explicar demais, de correr atrás de quem não responde, de justificar o injustificável, o ambiente sente. Algumas pessoas se aproximam com mais respeito, outras se afastam rapidamente. E esse efeito não é coincidência, é consequência psicológica. O ponto é que poucos estão preparados para sustentar essa mudança até o fim. E é exatamente aqui que tudo começa a se revelar. Tem uma virada que quase ninguém percebe no momento em que acontece. Não tem anúncio, não tem conversa decisiva, não tem cena dramática. É silenciosa. Um dia, você simplesmente para de se explicar tanto. Para de justificar ausência, limite, escolha. E é aí que algo curioso acontece. O respeito muda antes mesmo de qualquer palavra. Carl Jung dizia que a transformação real começa dentro, mas sempre reorganiza o lado de fora. As pessoas sentem quando você já não está negociando seu próprio valor. Elas não sabem explicar, mas percebem. No começo, essa mudança causa estranhamento. Quem estava acostumado a te ver sempre disponível começa a testar. Pequenos empurrões emocionais surgem, atrasos, cobranças sutis, comentários atravessados. Não é acaso. É uma tentativa inconsciente de ver se você volta ao lugar antigo. Mas quando você sustenta a nova postura, sem confronto excessivo, sem discurso, algo se ajusta. Alguns recuam. Outros passam a se aproximar com mais cuidado. Porque o seu comportamento agora impõe leitura. Você não precisa dizer que se respeita. Isso já está implícito. O mais interessante é que o respeito não nasce de pedidos, mas de coerência. Quando suas ações param de contradizer seus limites, o ambiente responde. Jung apontava que quando o indivíduo deixa de projetar sua insegurança no mundo, as relações deixam de ser jogos de dependência. Você passa a escolher onde fica, quanto fica, com quem fica. Isso muda tudo. Não porque você ficou inacessível, mas porque ficou inteiro. Presença sem desespero tem peso. Esse movimento também revela verdades incômodas. Algumas relações só existiam porque você estava sempre tentando compensar algo. Quando você para, o vínculo enfraquece. Outras, surpreendentemente, se fortalecem. Porque agora há troca, há espaço, há respeito mútuo. E no meio disso tudo surge uma clareza difícil de ignorar. Talvez nunca tenha sido sobre convencer alguém do seu valor, mas sobre parar de agir como se ele estivesse em dúvida. Quando isso se torna evidente, a pergunta não é mais o que os outros vão fazer, mas o que você não aceita mais repetir. Se você olhar com calma para tudo o que foi dito até aqui, vai perceber que os pontos sempre estiveram conectados. O abandono de si mesmo, o desespero por validação,
o estranhamento quando você muda, o hábito de tolerar o que te diminui. Tudo isso gira em torno de uma mesma pergunta silenciosa: quem você precisa ser para se sentir digno? Carl Jung dizia que o maior conflito do ser humano não acontece com o mundo, mas dentro dele. E quando esse conflito não é encarado, ele se disfarça de relação ruim, de cansaço constante, de solidão acompanhada. Nada disso surge do acaso. Cuidar de si primeiro não é um ato egoísta, é um ajuste interno. É parar de viver no modo sobrevivência emocional. É entender que respeito não nasce do quanto você aguenta, mas do quanto você sustenta quem é. Quando você muda essa base, os padrões também mudam. Algumas portas se fecham, outras nem chegam a se abrir. E isso dói no começo, porque rompe com tudo o que parecia familiar. Mas é exatamente aí que começa algo diferente. Você deixa de reagir por medo e passa a escolher por consciência. A reflexão final é simples, mas desconfortável. Observe não quem ficou na sua vida, mas quem só estava enquanto você se diminuía. Muitas respostas estão aí. Talvez o cuidado que você tanto buscou nos outros sempre tenha começado em um lugar que foi deixado de lado por tempo demais. E quando isso se torna claro, não sobra pressa, sobra responsabilidade. Porque a partir desse ponto, continuar igual deixa de ser falta de opção, passa a ser escolha. Se esse vídeo te trouxe clareza, leva isso com você. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma reflexão no momento certo muda uma decisão inteira.